você teve sorte e merecimento de estar com o marido, de estar com a estrutura, de ter condição e Sim, de fazer as coisas direito. Eu concordo com você. Por isso que eu acho que é um bicho de sete cabeças, porque não é fácil e precisa da estrutura e nem todas as pessoas têm essa estrutura que você teve. sim. E isso me deixa triste porque você já várias vezes falou para mim, poxa, como eu gostaria que as pessoas tivessem a sorte que eu tive, mas ninguém sabe como você passou e o que você passou. Você gravou uns vídeos, etc. Mas efetivamente eu e o Beto a gente se Verdade, sentiu gente. Isso é realmente assim, verdade. obviamente ele e eu em paralelo em alguns momentos que você no consultório. Então a gente acompanhou 2 anos intensos até hoje que você se encontra assim falando. Então você se fez uma Aham. autoterapia, você se reencontrou, se reinventou, saiu de um lugar e hoje está em outro lugar. E quantas não conseguem sair? Sim. E quantas mulheres E vão se estão afundando. paradas naquele lugar? Então, eu acho que as perguntas que a gente vai responder das suas seguidoras, dos ouvintes, são perguntas muito pertinentes, mas não existe, assim, o certo ou o O errado. errado. Então, eu acho que essa aqui é a parte que a gente precisa deixar muito claro para o teu ouvinte, para quem está seguindo, para quem, às vezes, até de curiosidade, vai pegar isso e encaminhar. Existe certo e errado? Não. O que Existe o que é existe bom. e o que funciona, o que dá certo e o que dá errado. Só que às vezes você tem que ter tato, Sim. sensibilidade para você, dependendo da fase que você começa, você começar a fazer um trabalho bem feito e que a pessoa que esteja recebendo entenda e não simplesmente você explicar, olha, isso aqui, é isso aqui. Até porque o Beto GPT sabe, hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso ao chat GPT e a outras inteligências artificiais e que podem. Até auxiliar, né? Exato, Na e quem não informação. tiver, pede para um vizinho, pede para alguma coisa. Então eu acho que hoje as pessoas conseguem ter boas informações, elas conseguem questionar o médico, e médico não é Deus. Então, para começar, eu acho que a primeira pergunta que não está aqui, ou está mais ou menos, que eu faria, seria assim, e isso eu já questiono muito, né? Uhum. As pessoas chegam no consultório e falam assim, doutora, eu não quero fazer reposição. Ou, doutora, eu vim aqui para fazer reposição. Aí eu falo, por que as pessoas não chegam no consultório perguntando o que eu acho, o que você acha, o que eu devo ou o que eu não devo, eu Sim. posso ou não posso, e não eu quero ou não quero. Eu poderia, e se eu Isso faz puder? bem para você? Isso aí vai fazer Exatamente, mas as bem? pessoas não perguntam, elas já entram, ou elas entram com preconceito. E é um pré, é mesmo pré Isso, mesmo, né? Ah, eu isso, vou, vai ter isso, vai ter aquilo, minha isso, amiga aconteceu isso, isso, fulana aconteceu isso. isso. E não é E não assim. é. Então, acho que a pergunta deveria ser: eu preciso? Eu posso? E não eu quero, eu vou, ou eu não vou, e nem me adianta conversar. Então, quando chega assim, eu às vezes realmente eu falo, então tá bom. Eu acho que se você não quer, eu vou respeitar. Sim. E acabou. Eu acho que o problema todo é justamente que as pessoas cheguem ao consultório com uma cabeça mais aberta e de repente assim, eu preciso, eu posso, você acha? E se precisar de outra opinião, vai em outro médico, vai em outro, vai em Sim. outro. Isso não é um problema, você concorda? É o que eu saliento muito. Não importa a decisão que você vai tomar, não importa o que você vai fazer. O importante é que você tenha informação. Você Isso. tem que saber, toda mulher tem que saber o que é reposição hormonal, como ela funciona, para depois tomar a decisão. E também quebrar esses mitos aí que foram Acabou. construídos em volta. Exatamente. Tanto de ter que fazer, porque agora todo mundo acha que todo mundo tem que fazer. É isso. Então, quem não fizer vai ficar toda. Não é Isso. bem assim. Toda, É. toda, toda. E o inverso também é verdadeiro, É né? isso, eu concordo. Por isso que eu acho e saliento que a pessoa precisa ter cabeça aberta. Se quiser, vai em vários colegas até tomar uma A decisão, decisão, vai sim. ler, vai estudar, vai ver o que é bom, o que não é bom, conversa com alguém da família, fala, porque também tem isso, né? Às vezes vem com uma mãe que sempre falou mal, às Sim. vezes vem com uma avó que sempre falou mal, com uma tia que fala mal, com uma vizinha que fala mal, aí você já chega falando assim, nossa,
que eu vou ouvir? Nem vou fazer, nem Hum, vou pensar nisso. Eu Exa passo reto. exatamente. E é por isso que existe esse podcast aqui para informar todo mundo, né? Que existem as duas possibilidades, mas que você tem que tomar a decisão de uma forma inteligente. Exatamente. Então, retomando o nosso schedule, a pergunta que fizeram: qual a importância da reposição hormonal? Nossa, e aí? Me conta você. Eu acho que essa pergunta que você fez para mim, que fizeram para mim, eu faço para você. Qual a importância da... Porque quando você foi a primeira vez que você conta a história no colega e tal, qual era a importância para você quando você foi buscar? Olha lá, o É. entrevistador entrevistando a A entrevistadora. entrevistar. O entrevistado entrevistando o E entrevistador. ele fazia sempre isso no É consultório verdade, também, é viu? Ele verdade. faz isso. É verdade. Ele volta, pergunta, dá um nó na É gente, de repente verdade. a Mas eu acho que gente é para fazer, mas acho que é E para você exatamente fazer o trabalho. pensar. Exato. Na verdade, eu pequei pela ignorância. Tudo que aconteceu comigo é porque quando eu vi meu exame, e olha que eu sou da área da saúde, e assim, eu me senti até um pouco culpada, mas eu vejo que as mulheres não têm informação Isso aí. sobre menopausa. E eu falava assim, só quando eu chegar nos 50 anos, eu vou pensar em estudar menopausa. Porque aí eu já vou estar mais... Eu não estava nem aí. Então, assim, a minha ignorância me fez tomar decisões erradas, usar coisas erradas que fizeram muito mal pro meu corpo e que custou aí 2 anos e meio, quase, para eu poder reverter essa situação. Mas é importante. Então, assim, tipo, no teu caso, você falou assim, bom, eu vou atrás Eu porque é vou atrás? importante. Sim, mas eu fui tomar essa decisão na hora que eu me vi perdida, porque eu ia em um profissional, ele falava uma coisa, no outro ele falava outra, eu fiquei num jogo de ping-pong. Eu falei, não, eu vou ter que estudar, vou ter que... Porque como eu estava passando pela coisa, eu Sim. tive uma certa resistência para poder estudar. Eu falo, quero que alguém resolva para mim, eu não quero ficar estudando. Eu quero que alguém Mas resolva você para sabe qual mim. é o problema? Eu vou tentar ser breve, mas é simples. O problema é que nós temos dois mundos que cuidam da menopausa. O mundo do ginecologista, que cuida da Sim. menopausa, que sempre cuidou. E o Uhum. mundo do Do endocrinologista, endocrinologista. que cuida da menopausa e que também sempre cuidou. Então, em quem eu confio? Não. Então, para começar, os dois são aptos, Aptos habilitados para para cuidar. cuidar. Acabou. Então não tem isso. Ah, porque eu vou cuidar, porque o fulano cuida melhor do que o ciclano, porque o meu... Não. Então aí o que acontece é que às vezes pode ser que o ginecologista ou o EDOC não tenham tanta paciência como o outro, o Y. E simplesmente não estuda a menopausa. Acabou. 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 E isso não é, eu até falei aqui num vídeo que eu fiz, não é nenhum demérito. Não. Eu acho que você vai estudar, que eu não estudo, por exemplo, dar aula de futebol para escolar. Sim. Entendeu? Eu sou professora de educação física, sou personal trainer, mas eu não saberia dar uma aula de futebol escolar para quinta série. De uma forma que você fale essa qualidade. Eu, quando dou aula, vou dar uma aula de qualidade Sim. impecável, então eu não tenho habilidade. Acabou. É isso. E não tem problema. O problema é esse. Às vezes o profissional, quando você chega lá, infelizmente acontece, que Uhum. ele é orgulhoso, ele não vai querer virar e falar, ah, eu não sei. Ou você pode passar com o que é melhor, e Sim. ele vai fazer um tratamento que ele acha que para ele é certo. E vai te dar e fala, não, tá aqui, olha, usa isso aqui, acabou. Então, essa é a primeira pergunta e essa é a resposta. A importância, sim, é importante ou não. Então, tudo depende se o paciente precisa ou não precisa. É individual. Sim. Então, a importância é individual. Tem histórico de A, de B, de C. Então, não pode nem pensar em fazer menopausa. Tem histórico de câncer de mama, em relativo, não vai pensar. Então, assim, tem muitas coisas que você já tira a pessoa da frente e ela não pode fazer menopausa e acabou. Uhum. Ponto. Não pode fazer reposição e acabou. Eu acho que essa é a pergunta mais importante, porque depois que você dicotomiza isso, exato, aí você vai saber para onde você vai encaminhar a paciente. Se ela é uma paciente que tem útero, não tem útero, porque uma vez definido se ela vai ou não vai fazer reposição, porque assim, menopausa, vamos deixar claro para os ouvintes, é depois que você fica 12 meses consecutivos sem ter menstruação. Bom, isso é menopausa. Tá.
Agora, você tem aquela fase da perimenopausa, que pode começar um pouquinho antes dos 45, etc. Uhum. Nessa fase, que você começa a ter ovário falindo um pouquinho, não produzindo tanto hormônio, e aí você começa a sentir algumas pessoas sentem, novamente, outras não sentem Outras não absolutamente sentem nada, nada. nada. E o que é óbvio que a gente vai ter as individualizações. Ah, não sente nada porque treina bastante, porque se alimenta direito. Aí Tem a um gente tem, estilo aí a de gente tem vida, a né? individualidade de cada um. Histórico de cada um. Exato, exato. E aí o que aconteceu? Definimos que ela vai usar. A partir daí a gente começa a pensar. Tem útero, não tem útero? A gente começa a responder as perguntas. Assim, qual que eu uso? Isso é bom para mim? Isso não é bom para mim? E aquele remédio? Por que que isso é melhor? Por que que aquilo é melhor? E não existe fórmula mágica. Não é um bolo, ou seja, com a Isa é uma coisa, com a Bom, Zezinha é é outra. outra Então coisa. acabou.